Ela que chegou agora, né? Como ele é lindo, gente. Vocês vão conhecer um pouco mais o Agostinho aqui, mas antes disso, a gente quer fazer uma pergunta para o ministro. Ministro, nesse novo governo, o que vocês estão pensando em fazer a respeito do desmatamento? Porque, assim, muita gente diz que só falta o desmatamento ilegal para a gente poder chegar nos melhores índices de clima do mundo. Tem alguma coisa ainda planejada? Carla, nós estamos com a Operação Guardiões do Bioma, que foi criada na nossa gestão do Ministério da Justiça, envolve o Ministério do Meio Ambiente, envolve as Forças Armadas. Isso já nos trouxe números bastante expressivos aí na diminuição das queimadas, na diminuição dos crimes contra o meio ambiente. Agora, quem conhece a Amazônia sabe que o problema da Amazônia é logística. Nós estamos trabalhando para criar uma logística para facilitar o trabalho das polícias, dos militares, dos bombeiros militares na Amazônia. Não adianta você ter um sinal que vem de um radar, uma informação que venha com um delay de 3, 4, 5 segundos, se você demora 3, 4, 5 dias para chegar ao local. Quando chega não consegue pousar, o barco às vezes não chega, às vezes isso é numa região extremamente distante. Nós estamos criando um projeto dentro da Guardiões do Bioma, na Amazônia. A nossa ideia, conversei com o presidente Bolsonaro, no próximo ano já está com 10 bases operacionais funcionando, cada base com 120 policiais e 2 aeronaves, para poder criar essa logística necessária que a Amazônia precisa. Com essa logística funcionando a partir do ano que vem, hoje nós já temos 6 bases, mas ainda a logística das 6 ainda não está do jeito que eu quero que esteja. Com as 10 bases funcionando, até 2028 nós vamos cumprir o compromisso que o Brasil assumiu na COP26. 2028, de zerar 2 anos antes do prazo. De zerar o desmatamento na Amazônia. Então, assim, nós estamos trabalhando para isso, estamos firmes para isso. Ainda hoje de manhã conversávamos com o presidente Bolsonaro e falávamos sobre isso. Nós temos esse desafio. Claro, isso tem um custo, isso leva um tempo para ser colocado ali naquela região. Mas perceba, não tem mistério. O que a gente precisa é exatamente isso, é criar essa operacionalidade na Amazônia, criar as condições desses policiais trabalharem, custear isso. Lógico, vamos precisar muito da ajuda das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica para nos apoiar nisso aí, na região de fronteira como um todo. Mas o trabalho está muito, muito programado, já está acontecendo. E eu digo a você, a partir do ano que vem, com essas 10 bases funcionando, a gente vai mudar a realidade da Amazônia, mudar a realidade dos crimes ambientais na Amazônia. Paralelo a isso, trabalhar a população que ali mora. Também não podemos deixar essas pessoas desguarnecidas. O governo precisa investir nessas pessoas. É aquela história de investir na população para que eles cuidem da Amazônia. A gente não pode simplesmente dizer, olha, você não trabalha mais aqui, porque para eles é um trabalho. Muitas vezes o cara está ali desmatando, ou pescando, ou fazendo alguma coisa, que é a vida dele, é o trabalho dele. Precisa oferecer uma alternativa, né? Só proibir não é só exatamente. Proibir. É crime. Me desculpa, e que foi gerada uma dependência desse trabalho informal em governos anteriores. E hoje a pessoa, ainda que esteja fazendo algo que não é legítimo, é o único sustento que ela tem, porque lá atrás foi permitida essa dependência e essa atividade ilícita, correto? Mas, Agostinho, exatamente. Toda vez que tem uma operação, semana retrasada eu recebi isso. Vídeo das famílias desesperadas. Ai, meu Deus, prenderam meu barco. Ai, meu Deus, prenderam não sei o quê. É crime. O governo não pode concordar com crime. Por outro lado, o governo também tem que se preocupar com essas pessoas. Tá certo? Se é crime, nós temos que dar um jeito de dar uma atividade para essas pessoas. E na minha opinião, e acho que também na opinião do ministro Joaquim, do Meio Ambiente, nada melhor do que trazer essas pessoas para nos ajudar na preservação da floresta. Com certeza. Na preservação dos rios, porque ninguém melhor do que eles conhece a região. O mateiro, né? O mateiro, exatamente. O cara nasceu ali, o cara é 5ª geração já de Amazônia, quer dizer, ele sabe mais do que ninguém, né? E todos os locais no Brasil onde a gente conseguiu fazer isso é sucesso. Onde a gente trouxe a gente chama de os nativos, os ali nascidos, para nos ajudar. A parceria do Estado com essas pessoas funciona. E também o auxílio emergencial de R$600, agora bem mais alto do que eles recebiam antes da Bolsa Família, acho que ajuda bastante, né, ministro? Eu acho que ajuda muito, mas a população, o brasileiro, ele quer trabalhar. É isso. O brasileiro, ele quer trabalhar, ele precisa disso. Então, quando você chega, o trabalho dá dignidade para as pessoas. Então, quando você chega, o Estado é chegar chegando, como a gente diz, né? Olha, você não vai mais fazer isso aqui é crime, isso não é normal, mas você vai nos ajudar aqui, nós vamos te ajudar no início assim, logo, logo você vai poder ter essa alternativa, vamos usar essas balsas, esses barcos, por uma outra finalidade, vamos proteger os rios, vamos orientar as pessoas que aqui funcionam, vamos criar um turismo aqui, vamos ajudar essas pessoas. O Brasil precisa dar condições para essas pessoas, não é só dizer não.
Entendeu? E nós estamos preocupados com as duas pontas, as duas faces da moeda aí. Eu quero acrescentar uma informação que é bem importante, Carla. Quando a gente fala que o nosso presidente, ele reacendeu o sentimento de patriotismo, não é só usar as cores do Brasil. Veja só. Por que para a oposição é tão difícil entender que a Amazônia tem valor para o mercado internacional e que o presidente está trabalhando para que essas pessoas não estejam aqui no Brasil? Porque o brasileiro, durante muitos anos, alimentou esse pensamento do colonizado. O que vem de fora é bom, o que eu tenho aqui não presta. Era isso que acontecia, por exemplo, na minha área, antes do presidente assumir a presidência, era assim, você só conseguia prestar serviço na área da beleza com marcas importadas. Hoje, o Brasil não é só um dos maiores países do mundo a comercializar produtos nacionais de beleza, mas também um dos maiores exportadores. No quesito de skincare, nós só perdemos para a China e para Coreia do Sul e para os Estados Unidos, correto? E aí o que vem? Por que as pessoas não entendem a comunicação do presidente quando ele defende com unhas e dentes a Amazônia? Porque elas não entendem que a Amazônia tem valor e que os países vizinhos têm interesse em ocupar a Amazônia para explorar, sim, mas esconder a exploração da imprensa, sim, por isso que eles fazem toda essa compra de publicidade, que inclusive tem vários documentários na Netflix, não só do Brasil, mas de empresas que exploram, por exemplo, os animais e de ONGs que vendem o selo para você colocar no seu produto dizendo que você não explora animais, como acontece, por exemplo, com o cultivo ilegal de peixes, correto? E vou te falar mais uma coisa, eu tenho linha de cosméticos, para você colocar alguns selos, tá? Que eu não vou dizer aqui quais, para não ser processado, mas para você colocar alguns selos, você tem que pagar, tá? Você fala pagar uma propina. Não é pagar o normal. Não é pagar o normal. Você tem que ir lá, molhar a mão de alguém. Veja só. No mundo, tá? Para você conseguir colocar um selo específico no seu cosmético, você tem que pagar uma ONG específica que é dona daquele selo. E é assim que funciona a corrupção da qual o presidente tanto quer se livrar. É essa corrupção desse sistema que faz com que o índio do Brasil seja mantido ali num cárcere privado de 1.500, enquanto o indígena dos Estados Unidos é dono de cassino, que nem acontece na Flórida, nos Estados Unidos, que o Hard Rock do hotel é em terras indígenas. Então, assim, o indígena brasileiro, falando de tudo um pouco, ele quer viver no mundo atual, sem perder e sem abrir mão da cultura dele, correto? Das crenças dele. E não obrigar, né, Agostinho? Exatamente. Porque, de repente, a gente, quando fala em índio, a gente acha que é aquele que está afastado, né? Que ele não está isolado. Exatamente, que ele não está já aculturado, ou seja, ele não foi... Isso é uma narrativa da imprensa internacional de querer pseudo-preservar as culturas indígenas brasileiras, mantendo eles isolados, morrendo de uma infecção dentária. A Silvia fala muito nisso, a Silvia Ampi. Ela fala, eu quero viver no século XXI, não quero ficar preso no século XV. Então, e aí você vai ter aquele índio que de repente está isolado, que não teve contato com os brancos e tudo mais, mas você já tem aquele índio que ele quer justamente empreender. Isso que, sabe, parece que eles querem colocar num zoológico, é como se fosse uma sub-raça. É como se você tivesse ali, o indígena, ele é para ser admirado. É literalmente. E tem muitos índios que falam assim, cara, não, eu quero explorar. É literalmente o apartheid. Senhores. E ó, uma coisa que eu gostei muito aqui do ministro, olha que interessante, falar minha parte aqui de narrativa. Eu achei, assim, de uma loucura, mas como é muito simples a promessa do Barba, né? Não sei se a gente pode falar o nome dele, mas vai ser o Barba. Ele disse assim, ó, no meu primeiro, eu não vou nem imitar igualzinho para não... Que eu podia imitar igualzinho, mas não vou imitar. Dá até uma dor de estômago. Tá. Os índios falam assim, cara, não, eu quero explorar. É literalmente o apartheid. Senhores. E ó, uma coisa que eu gostei muito aqui do ministro, olha que interessante, falar minha parte aqui de narrativa. Eu achei, assim, de uma loucura, mas como é muito simples a promessa do Barba, né? Não sei se a gente pode falar o nome dele, mas vai ser o Barba. Ele disse assim, ó, no meu primeiro, eu não vou nem imitar igualzinho para não...
que eu podia imitar igualzinho. Nossa mas não vou Cruz imitar. credo. Dá até uma dor de estômago. Tá. Ainda mais com esse Agostinho bonito aqui na minha frente. A minha Marisa vendia aquele produto lá na praia. Descia até pro tais do ônibus pra pagar menos. Mas deixa eu falar o seguinte. Ele chegou e Querido, falou... eu tô criando ranço. Pois é. Não, calma. Olha que loucura. Ele falou assim, no meu primeiro dia de governo, eu vou proibir o desmatamento e o garimpo ilegal. Como se fosse um decreto. proibido. Tipo assim, eu vou proibir e vai acabar como uma mágica hoje- e não um projeto de anos. Porque você precisa, justamente, não é chegar lá e como você falou, é ilegal, é ilegal. Mas o que a gente faz com aquela galera? Pode. Agora é engraçado que atacam a polícia brasileira o tempo inteiro, mas precisam dela para evitar que o desmatamento aconteça, né? Precisam dela para muitas coisas. Só para voltando aqui à questão dos indígenas, a política do nosso governo é a política da liberdade. Isso. A FUNAI faz parte do Ministério da Justiça e a FUNAI tem uma política de liberdade. Sim. O indígena que quiser continuar isolado com a cultura do seu povo, que quiser ficar, ele tem todo o direito. O indígena que quiser montar uma cooperativa, produzir nas suas terras, como nós já temos vários hoje no Brasil. Perfeito. Certo? Me surpreendeu, Carla, quando eu cheguei ao Ministério, eu estou há 1 ano e meio à frente do Ministério da Justiça, uma das primeiras reuniões que eu tive com o presidente da FUNAI e com algumas lideranças indígenas, um me chamou ao final, me entregou assim um presente, um vidro com vários cereais e grãos que ele produz lá na cooperativa deles, e ele falou, ministro, ano passado minha cooperativa vendeu 95 milhões de reais. Olha isso. Gerando riqueza. Produziu e vendeu. Não, gerando riqueza, fazendo o que ele quer fazer. Isso. Exato. Entendeu? Não é o governo que vai dizer que... E eu concordo contigo. A política enviesada, a política indigenista enviesada é um negócio assustador. Infelizmente, é uma palavra forte e tal, mas parece que eles querem... É uma sub-raça. Eles querem manter os caras em jaulas de tanga e fazendo... Entendeu? Aquela figura que não existe, senhores. Não existe. Mas é a prática da esquerda. A esquerda ela quer controlar, enquanto a direita quer liberdade. Mas está errado, E, ministro, entendeu? Não é por aí. Na prática, vocês estão fazendo isso da questão da liberdade econômica do indígena. Inclusive, eu fui encomendado para mim um projeto de lei para a liberdade dos indígenas, liberdade econômica. E é interessante que aí quem pegou a relatoria foi uma indígena na Câmara. E ela reduziu o projeto, como se eles não tivessem energia. É complicado. Liberdade, capacidade. É muito ruim. A gente agora quer chamar... Bom, o ministro Anderson já praticamente terminou um pouco aqui a participação dele. A gente vai chamar agora o Paulo Figueiredo, que está no link com a gente. Paulo, tá ouvindo a gente já? Ah, seu lindo, bem-vindo! Vou deixar